RFI Convida. A RFI hoje está no Festival de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand e aqui ao meu lado eu estou com o carioca Jean Costa. O Jean é jurado este ano de um dos prêmios que é concedido por esse festival, o prêmio Queer. Daqui a pouco ele vai explicar para a gente do que se trata especificamente essa premiação e por que ela foi criada. Mas antes eu proponho a vocês, para dar uma ideia do que é o Festival de Curtas de Clermont-Ferrand, que o Jean conte para a gente como ele conheceu esse festival. Então, faz 6 anos que eu moro aqui na França e eu conheci o Clermont-Ferrand quando eu cheguei aqui, na verdade. Vim fazer um mestrado aqui e todos os meus amigos, quando falavam em festival de cinema, era sempre Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand. Um pouco como se no Brasil fosse Mostra de São Paulo, o Festival de Brasília, Festival de Tiradentes, Festival do Rio. Então eu só ouvia falar desse festival o tempo todo, mas eu não conhecia bem, na verdade. Eu nunca pensei, na verdade, em ser selecionado no festival porque eu nunca pensei em ser diretor. Eu sempre fui montador de filmes, então a possibilidade de vir era menor, eu achava, né? E até que eu consegui fazer um primeiro filme e ele foi selecionado nesse festival. Não sei se vale mais o que. Grande surpresa, então, para você que o primeiro filme que você resolve fazer seja selecionado. Mas nessa época, e antes mesmo, você estudou artes visuais no Brasil, você fez esse mestrado aqui, e você contou com alguma ajuda para fazer esse primeiro filme, pelo fato de estar aqui na França? Então, os meus estudos passam, na verdade, pelos estudos em comunicação com habilitação em audiovisual na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Depois eu vim para a França, fiz um mestrado na Panthéon-Sorbonne em História do Cinema, mas na verdade o que me levou a fazer esse filme foi uma associação aqui na França, que é o GREC, que é o Grupo de Pesquisa e Ensaios Cinematográficos. O GREC, ele tem uma parceria com uma universidade na Córcega, que é uma ilha francesa. Nessa parceria, eles selecionam 6 pessoas que querem ser realizadores, que nunca fizeram um filme, a gente vai para essa ilha e fica 1 ano lá estudando direção, produção e roteiro. E no fim desse ano de estudos, a gente faz um primeiro filme. Então é um primeiro filme e é um filme estudante também ainda. A gente tem um pequeno financiamento para fazer esse filme, então foi nesse quadro que eu fiz o Garro Coquin, o Levados, que é o meu primeiro curta-metragem. Então foi isso. E gostaram tanto do filme, os organizadores, que até te convidaram para ser jurado esse ano. Pois é, eu fiquei muito surpreso, na verdade, com o convite. Fiquei surpreso e fiquei muito feliz, porque faz apenas 2 anos que eles criaram o Prêmio Queer, e eu acho uma iniciativa muito interessante, e sobretudo da forma como o Clermont-Ferrand faz, porque eles não criaram uma sessão especial de filmes queer. Isso não existe aqui. Na verdade, eles pegam todos os filmes de temática queer que estão na competição Labo, na competição internacional, na competição nacional, e eles selecionam esses filmes e eles são elegíveis a um prêmio a mais. Então eles podem pegar qualquer outro prêmio e o prêmio queer, o que eu acho muito interessante, porque não tem uma certa discriminação de uma sessão em que eles estão concorrendo somente entre eles. Eles estão concorrendo com todos os outros filmes e mais um prêmio à parte. Não é um fenômeno à parte, mas a questão queer, pelo menos, sob a direção do Festival de Clermont-Ferrand. O que é interessante que a gente observa aqui também, Jean, é que tem muito incentivo ao jovem cineasta. E essas produções, você falou na produção Labo, vamos traduzir para os brasileiros, a competição Labo é uma competição de filmes experimentais, tem a competição nacional, onde só concorrem filmes produzidos por cineastas franceses, e tem a competição internacional do Festival de Clermont-Ferrand. Esse ano são 78 filmes que estão na competição internacional e 3 filmes que são brasileiros. A gente vai ter oportunidade ainda
de falar sobre esses diretores brasileiros que estão concorrendo aqui na programação essa semana da RFI. Mas como eu dizia, Jean, é um festival que tem espaço, que incentiva os jovens criadores ao lado de cineastas consagrados e tem uma programação muito ampla. É nisso que o Festival de Clermont-Ferrand é tão especial e é tão conhecido pela extensão dele e por esse universo todo do cinema que ele abarca. Eu acho que o Clermont é conhecido por isso tudo, com certeza, por essa diversidade de filmes selecionados, pelos encontros que o festival propõe entre os diretores, com os membros do júri, com os membros da equipe do festival, mas, sobretudo, eu acho que o Clermont-Ferrand é um grande trampolim para a carreira de um cineasta na França. Não somente na França, mas no Brasil também. E, por exemplo, o meu filme, eu não sou francês, eu sou brasileiro, mas como ele foi feito na França, ele estava na competição nacional francesa, como o filme do Carlos II. Carlos II, ele estava com um filme no mesmo ano que eu, na competição, o Sideral, que também estava na competição francesa, porque eu acho que estava na competição francesa, eu acho, tenho quase certeza, mas porque é coprodução francesa também. Então isso é muito legal, como o Clermont, ele é um festival que propõe essa diversidade de diretores, que a gente sempre vai encontrar filmes de todos os lugares do mundo, não é uma seleção restrita e focada somente no que a gente já conhece da Europa, dos Estados Unidos. É algo que o festival vai procurar em outros continentes, vai procurar culturas que a gente não conhece tanto e que a gente poderia se aproximar mais, porque, enfim, olhando os filmes que vêm de todos os países, eu me senti muito próximo de culturas que, na verdade, estão muito distantes da minha, na verdade. Uhum. E além desse salto que essa participação no ano passado já te propiciou, que esse ano você é jurado, ano passado apresentou o primeiro filme, Uhum. isso já te ajudou? Você já tem outras produções engatadas? Está produzindo atualmente algum outro projeto de curta ou de longa? Uhum. Então, como eu disse, eu nunca pensei em ser diretor na minha vida, nunca. Para mim, eu seria montador e eu estava feliz com isso. E depois de Clermont-Ferrand, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Produtores vieram me contactar para saber quais seriam os meus novos projetos, se eu já tinha alguma coisa escrita. E realmente foi um trampolim para a minha carreira como diretor e que me deu ainda mais vontade de continuar nessa carreira. E eu tenho 2 projetos de curta-metragem em desenvolvimento agora. Eu ganhei um edital de financiamento de escrita, né, na verdade, para um curta-metragem de ficção que se passa na França, mais fantástico, na verdade, do universo fantástico. E esse filme eu acho que vai sair mais para 2024, imagino, porque leva mais tempo de financiamento. E também eu acabei de ganhar uma bolsa de escrita e pesquisa da SCAM, que é uma organização que dá financiamentos para o documentário. E esse documentário eu vou gravar no Brasil. Inclusive, eu vou agora em fevereiro para o Brasil para fazer a pesquisa para esse documentário. E agora, esse filme já é mais pessoal, fala um pouco sobre a rua em que eu nasci. Eu morei numa favela, na verdade, até os meus 16 anos, e quando eu saí de lá foi porque o governo passou com um programa de urbanização das favelas e decidiu destruir um lado da rua em que eu morava. E ele destruiu justamente o lado em que eu morava. Então a minha família e eu fomos um pouco expulsos desse lugar, porque eles iam construir novas moradias e novos lugares de lazer, coisa que nunca aconteceu. E, na verdade, a casa em que eu morei por mais da metade da minha vida não existe mais e essas memórias não existem. Então, a ideia é passar por uma narrativa mais pessoal e entender um pouco como se faz isso, a arquitetura na favela, como se pensa os modelos de urbanização nesses lugares no Brasil e etc. Um pouco mais entre o documentário pessoal e também um pouco experimental, na verdade. Belo projeto. Uhum. Então, muito boa sorte.
eu imagino que tenham feito isso ali nos preparativos para a Copa do Mundo ou para as Olimpíadas, não? Exatamente, foi nessa época mesmo, Uhum. exato. Então, agora é muito interessante porque eu volto lá para ver um lugar que eu nunca, eu voltei muito pouco tempo depois de ter saído e depois disso, muito tempo sem retornar, na verdade, nesse lugar. Então, vai ser uma descoberta de ver o que que aconteceu, como o lugar está. E vai ser também uma descoberta pessoal para mim, essas memórias desse lugar, da minha casa, dessa rua. Que bom, porque você vai poder realmente trazer de volta isso que se perdeu através do seu trabalho, do seu filme. Boa sorte, Jean. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado a você por essa proposição de entrevista e, enfim, até a próxima.